Super Interessante Coleções, o corpo humano. Desvende os mistérios do corpo humano, seus órgãos, suas funções, sua importância. Uma coleção completa com 13 fascículos, todos acompanhados por uma fita de vídeo do Discovery Channel com as mais belas imagens do corpo humano. A cada edição, você explorará uma função do nosso organismo. Embarque conosco para mais uma viagem em Super Interessante Coleções, o corpo humano. Com uma simplicidade de tirar o fôlego, seu ritmo alimenta as complexidades da paixão. Ele bate cerca de 2,5 bilhões de vezes em uma vida, bombeando 150 milhões de litros de sangue. Nenhum outro órgão representa tão bem o espírito humano, pois sua própria existência é a pulsação da vida. Explore os mistérios do coração em Super Interessante Coleções, o corpo humano. Super Interessante Coleções, o corpo humano. Coração, a máquina incansável. Quando um não quer, dois não brigam. Também não dançam. Também não se apaixonam. O coração é sempre associado às emoções, principalmente ao amor. Mas o verdadeiro papel do coração desmente essa imagem popular como o centro das emoções. O coração não passa de uma bomba que leva o sangue pelo corpo através de um labirinto de veias e artérias. O coração é especial em relação aos outros órgãos do corpo. Ele é o único que se pode perceber funcionando, principalmente durante uma dança, um exercício ou quando se faz amor. O som do coração batendo é uma confirmação da vida, um sinal de que todo o corpo está recebendo sangue novo, que nos dá energia, saúde e vitalidade. O sangue é o rio da vida. Em sua jornada pelo corpo, ele abastece cada célula de suprimentos essenciais para a vida. Além disso, é o coletor universal de lixo do corpo, recolhendo tudo que é descartado pelos músculos. O sangue transporta sua carga pelos menores vasos que tecem caminhos entre as células do corpo. Essa carga inclui alimentos, água e outras substâncias, mas a encomenda mais urgente é o oxigênio. Toda célula requer um fluxo contínuo de oxigênio. Para se manter de pé, Miguel e Núbia precisam de sangue em quantidades generosas. Para isso, o corpo humano carrega cerca de 6 litros de sangue.
O sangue percorre uma rede intrincada de veias e artérias através de cada músculo, tecido e órgão. Se fosse esticada, essa rede se estenderia por 160 mil quilômetros, o bastante para dar 4 voltas à Terra. O coração dá o impulso que faz o sangue circular. Nas artérias maiores, o sangue alcança a velocidade de 1,5 km por hora. Quando atinge os vasos menores, cai para 1 milésimo disso. Esse ritmo lento permite ao sangue fazer suas entregas nos 60 bilhões de células do corpo. O coração pode acelerar ou reduzir o ritmo de toda a circulação. Um corpo em repouso requer menos oxigênio. O coração bate devagar e o sangue leva 1 minuto para fazer uma volta completa. Mas exercícios ou emoções, por exemplo, deixam as células famintas por alimentos e oxigênio. O coração passa a bombear mais rápido para manter o suprimento. O sangue de Miguel está fazendo o circuito completo do corpo em apenas 10 segundos. O fluxo para os músculos aumentou 20 vezes. Seu coração está bombeando neste momento 14 litros de sangue por minuto. Mesmo para alguém em boa forma como Miguel, seu coração precisa de tempo para voltar ao ritmo normal. Enquanto se recupera, seu corpo ainda requer doses extras de sangue, principalmente do oxigênio contido em células especiais. O sangue é mais espesso do que a água, porque contém diversos tipos de células. As células que tornam o sangue vermelho são as que levam o oxigênio. Sem elas, sua cor é um amarelo pálido. Cada gota de sangue contém aproximadamente 5 milhões de glóbulos vermelhos. Os glóbulos vermelhos têm recipientes especialmente projetados para transportar oxigênio. Neste modelo de hemoglobina, feito por computador, 4 pequeninas regiões amarelas são cruciais. Elas agem como ímãs para o oxigênio. O restante desta molécula imensa, um conjunto de 10 mil átomos, apenas serve de suporte para estes pontos especiais. Os pulmões contêm uma densa rede de vasos sanguíneos com pequenas bolsas cheias de ar. Aqui, a hemoglobina é carregada de oxigênio. 1/5 do sangue está sempre nos pulmões, desempenhando esta tarefa vital. Uma torrente de sangue flui por milhões de capilares que entrelaçam o tecido pulmonar. Nas bolsas de ar, o oxigênio passa facilmente para o sangue, através de finas paredes, ficando grudado nos glóbulos vermelhos. O sangue fica azulado quando tem pouco oxigênio. Quando se reabastece, volta a ficar vermelho e está pronto para ir até onde for necessário. E essa é a tarefa do coração. Encaixado entre os pulmões, numa posição meio torta, o coração é pouco maior do que uma mão fechada e pesa menos de meio quilo. Esta imagem mostra um coração em plena atividade, bombeando o sangue ritmadamente. Ao contrário do que muitos pensam, o coração fica no meio do peito, mas as pulsações mais fortes estão na parte inferior, inclinada para a esquerda. É por isso que sentimos o seu batimento desse lado.
Em repouso, o coração do adulto bate 70 vezes por minuto, 100 mil batimentos por dia, a vida toda. Cada batida bombeia cerca de 70 mililitros de sangue, a mesma quantidade de vinho que está neste copo. As paredes do coração são de um tipo extraordinário de fibra muscular. Por meio de sua contração, obedecendo o ritmo de descargas elétricas, impulsionam o sangue para a sua viagem pelo corpo. Uma imagem do sistema elétrico cardíaco mostra as correntes varrendo o músculo. A contração do músculo é comandada por um conjunto de células nervosas, chamadas marca-passo. O marca-passo coordena o batimento cardíaco. Além disso, atende às mensagens de outras partes do corpo, acelerando ou diminuindo o fluxo sanguíneo de acordo com o pedido. Os músculos exigem mais sangue quando estão em atividade, mas emoções fortes também estimulam o coração. Amor ou medo, por exemplo, podem provocar batidas fortes. Este incansável órgão pode parecer extremamente complexo, mas obedece a um esquema simples. O coração apresenta 4 câmaras que funcionam em pares. É como se fossem 2 bombas independentes. Uma delas empurra o sangue sem oxigênio para os pulmões, enquanto a outra envia o sangue com oxigênio que veio dos pulmões para todo o corpo. As paredes das câmaras são puro músculo, que se contrai em sequência regular. Existem 4 válvulas que garantem que o sangue flua sempre num único sentido. A cada contração do músculo, 2 delas se abrem, permitindo que o sangue seja empurrado ao pulmão ou para o corpo. No mesmo momento, as 2 outras se fecham, evitando o fluxo na direção errada. Quando as 2 válvulas principais se fecham numa rápida sucessão, gera-se aquele som duplo da batida do coração. Tudo pronto para a arrancada do sangue em seu circuito. A linha de partida é do lado esquerdo, a mais forte das 2 bombas. A câmara superior, chamada de átrio esquerdo, se enche com o sangue oxigenado vindo dos pulmões. As paredes musculosas empurram o sangue através da válvula mitral. Suas paredes lembram uma mitra, o chapéu de um bispo. Os cordões que a mantêm no lugar são literalmente as cordas do coração. O sangue penetra, então, na câmara inferior, o ventrículo esquerdo, formado pelo músculo mais forte do coração. Quando o ventrículo está cheio de sangue, suas paredes se contraem.
A válvula para o átrio esquerdo se fecha. O sangue, cheio de oxigênio e energia, é lançado para fora do coração com pressão forte o suficiente para atingir o corpo todo. Logo depois de ultrapassada a válvula de saída, começa a maior artéria do corpo, a aorta. Ali o sangue não encontra uma reta para disparar, mas cai numa curva acentuada em que sobe e desce. O coração não se alimenta do sangue que o preenche. Seus músculos precisam de um suprimento externo, como os demais órgãos, mas ele é o primeiro a receber a entrega. Pequenas artérias se ramificam na aorta e voltam para o coração, dividindo-se em vasos cada vez menores. Estas artérias, as coronárias, penetram fundo no músculo do coração. Todos esses vasos estão interligados. Se houver problema com o suprimento numa rota, há chances de que o sangue siga por outro caminho. Tudo que as células do coração devolvem é lançado no sistema de veias coronárias, azuis, que drenam o sangue de volta para o lado direito do coração. No alto da curva da aorta, o sangue encontra 3 passagens principais. As aberturas, à direita e à esquerda, vão para os braços. Esta é a rota para a cabeça. O caminho para um órgão sempre ansioso por oxigênio. O cérebro consome quase 1 litro de sangue por minuto. Quase a mesma quantidade que está nesta garrafa. Para garantir que o corpo esteja sempre funcionando, o cérebro é o único órgão que recebe um fluxo constante de sangue, mesmo durante o sono. O fluxo principal na aorta prossegue para suprir as porções média e inferior do corpo. Esta imagem mostra o sangue desviando-se das passagens para a cabeça e braços e seguindo para o topo da aorta, fazendo a curva e avançando através deste tubo que se estreita cada vez mais. Neste caminho, passa por trás do coração e desce entre os pulmões. O sangue chega então a um grande entroncamento, onde um par de grossas artérias o levam até os rins. O sangue que toma este caminho passa por milhões de filtros microscópicos que removem toxinas e o excesso de água. O que não serve é expelido como urina através dos ureteres, outro elemento do sistema de bombeamento do corpo. As artérias são mais do que tubos. Suas paredes são feitas de camadas musculares, com um papel ativo no controle da pressão sanguínea e no transporte do sangue até onde mais se precise dele. Como um rio que funciona ao contrário, as artérias maiores dão origem a afluentes cada vez menores. Quanto menor a artéria, mais importante é o seu efeito sobre o fluxo sanguíneo. As paredes das artérias possuem músculos que se contraem ou se relaxam, assim controlando o fluxo de sangue. Por este mecanismo, a circulação pode se adaptar à demanda variada dos órgãos.
Numa corrida de 100 metros, por exemplo, uma boa parte do sangue em circulação é desviada para os músculos do atleta. Todas as artérias necessariamente chegam aos vasos capilares. Um capilar tem somente meio milímetro de comprimento, menos do que a espessura de um fio de cabelo. Daí o seu nome. Os vasos capilares são tão estreitos que os glóbulos vermelhos chegam a se dobrar para passar por eles. É onde o sangue descarrega oxigênio e alimento para a célula e recolhe o seu lixo. Sem o oxigênio e carregado com dióxido de carbono, o sangue inicia sua jornada de volta ao coração e pulmões. Os vasos capilares desembocam em pequenas veias, que se juntam formando vasos maiores. É muito comum uma veia passar ao lado de uma artéria, só que levando o sangue em sentido contrário. Os dois vasos transportam a mesma quantidade de sangue. Nas artérias, o sangue corre mais depressa, impulsionado pelo coração. Mas ele perde pressão nos estreitos vasos capilares e viaja mais devagar nas veias. Por isso, as veias devem ser mais largas para manter o mesmo volume de sangue das artérias. As paredes das veias têm menos músculos. Para que o sangue volte ao coração, mesmo com a pessoa em pé, há pequenas válvulas embutidas nas paredes das veias. Estas válvulas são mais importantes para o ser humano do que para a maioria dos animais de 4 patas. Quando os ancestrais do homem começaram a ficar de pé, a distância dos pés ao coração aumentou em 50%. O sangue passou a percorrer quase 1,5 metro contra a gravidade. Para subir esta ladeira, imposta pela evolução, o sangue conta com a ajuda dos pulmões. A veia principal do corpo é espremida toda vez que se respira, dando-lhe um empurrão. Além disso, o tórax que se expande na inspiração diminui a pressão no topo da veia, provocando uma sucção do sangue em direção ao coração. Seja qual for a circunstância, 60% do sangue está nas veias, seguindo lentamente de volta ao coração. "40 segundos após deixar o coração, o sangue está de volta. Agora é a vez da outra bomba. A câmara superior, o átrio direito, coleta o sangue azulado que flui pelas 2 grandes veias que vêm do corpo, do cérebro e da própria rede de veias do coração. Em um só batimento, o sangue passa para a câmara inferior, por uma válvula com 3 bordas. A câmara inferior, o ventrículo direito, é a mais fraca das 2 bombas cardíacas. Seus músculos lançam o sangue numa jornada bem mais curta, só até os pulmões. De lá, volta ao átrio esquerdo. No caminho, elimina o dióxido de carbono e se carrega com oxigênio.
O coração é melhor que qualquer bomba projetada pelo homem, porque ele é autossuficiente e é igualmente poderoso como símbolo. Através dos tempos, as pessoas viram nele o centro do ser humano, um emblema universal de coragem, amizade e amor.